Você sabe quanto tempo de vida você vai ter? Alguém poderia se colocar aí para dizer assim, Senhor? Não, né? Então, legal. Alguém aqui acredita que Deus, Ele faz alguma coisa por um acaso, ou Deus tem razão em tudo? Quem acredita que Deus tem razão em tudo que faz? Então nós podemos louvar a Deus hoje, porque eu tenho certeza que eu vou ser o canal de Deus hoje aqui para a vida de vocês. Quero agradecer ao pastor, né, por ter me honrado, né, por ter permitido esse convite. Eu que já o conhecia lá na cidade de Bom Jardim, ele deixou algumas sementinhas lá plantadas e eu estou também colhendo a sementinha que ele deixou lá. Agradecer ao Ronaldo, né, o companheiro de longos anos. Eu me lembro ainda quando eu chegava de Japuíba, na Majórica, para estar ali falando do amor de Deus, né? Então, quero agradecer aqui também o jovem, né? E agradecer a todos vocês que aceitaram de bom grado, então, estar aqui hoje ministrando esta palavra. Mas hoje eu quero estar dirigindo literalmente para todos nós, porque para Deus, na realidade, não existe uma idade dita assim, olha, você é velho, não é verdade? Às vezes nós somos velhos, talvez no nosso físico, na nossa forma de andar, mas lá dentro de nós, o Espírito, ele não envelhece, não é verdade? Então eu gostaria de estar aqui hoje junto com vocês, jovens, para trazer uma palavra para o teu coração e dizer para você que você está na casa de Deus porque você foi escolhido por Deus, não foi porque você escolheu estar aqui, não, é um projeto de Deus. Desde o seu nascimento já havia esse projeto. E eu gostaria de estar falando de um projeto de um homem também que foi escolhido por Deus, que vocês bem conhecem, chamado Jonas. Retardatário. Não é verdade? Ele foi um retardatário. Talvez Jonas tivesse mais vigor do que eu, mais força do que eu, né? Eu lembro agora do pastor Pereirinha que ele dizia assim: o velho quer, mas o velho não pode. O jovem pode, mas o jovem não quer, né? Então, na realidade, eu estou aqui nessa noite como instrumento nas mãos de Deus e para trazer para você literalmente uma palavra vindo do coração de Deus para o teu coração, porque na realidade, em tudo que Deus faz, Deus tem propósito. Se Deus não faz nada por um acaso, havia Deus me escolhido já há muitos anos para estar aqui hoje. Não é verdade, pastor? Então nós podemos louvar a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jonas, né? Jonas, vocês bem conhecem a história de Jonas, mas com certeza absoluta eu creio que Deus tem algo novo para nos revelar aqui, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva, não é verdade? Ela permanece com as mesmas letras, porém o Espírito traz visão diferenciada todas as vezes que nós fazemos a leitura. Então Jonas, lá no livro de João, capítulo 4, versículo 24, o Senhor disse que procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Olha só, né? Então os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e verdade. É que em Nínive havia muitos adoradores que ainda não eram adoradores por desconhecimento da palavra. Por isso é que Jesus mandou ir pregar o evangelho a toda criatura, não é verdade? Então Jonas, ele estava retardando a obra de Deus. E hoje eu tenho uma coisa para falar para você, jovem. Muitos que estão aqui, os pais vão conhecer Jesus através de você. Os irmãos vão conhecer Jesus através de você. Os seus vizinhos vão conhecer Jesus através de você. Vamos lá, livro de Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Primeira coisa que me chama a atenção aqui, que Deus continua a dizer, né? Deus continua a falar, Deus continua a se comunicar com o homem. E ele disse então: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, mas Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou,
pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram-se os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca-te o teu Deus. Talvez assim o Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobrevém este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhes disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar o teu santo nome. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo dom da vida. Senhor, nós não sabemos por quanto tempo iremos permanecer por sobre esta terra. Senhor, queremos entender melhor, Senhor, o chamado. Queremos pedir ao Senhor que nos conduza, Senhor, para que enxerguemos, Senhor, não com os nossos olhos humanos, mas com olhos espirituais. Senhor, assim como Nínive, Senhor, existe muitas pessoas ao nosso redor que estão se perdendo, Senhor, e nós pedimos ao Senhor agora: conceda-nos, Senhor, intrepidez, conceda-nos, Senhor, ousadia. Senhor, nós estamos aqui para cumprir as tuas promessas. Por isso nós oramos, entregamos em tuas mãos e te agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Nós podemos observar uma coisa: quando nós vimos a casa de Deus, nós começamos a entender um projeto de Deus. Porque muitas vezes as pessoas olham para as quatro paredes e eles a têm como igreja, mas a Bíblia diz que a verdadeira igreja é a igreja que está dentro desse templo, que somos nós. Não é verdade? Nós somos a igreja, nós somos a habitação do Espírito Santo, e nós também não fomos diferentes. Quando Deus criou cada um de nós, Deus criou com um projeto. Vamos analisar aqui uma coisa. Nós pegamos
uma maçã. Se você abrir a maçã e você comer a maçã, você pode contar os caroços que tem dentro, não pode? Pode ou não pode? Mas se você abrir os caroços, você pode contar as maçãs que estão dentro? Imagina você, da onde você veio agora. Olha só, você veio lá de dentro de Adão e Eva, que era a maçã que estava lá, e que foram produzindo sementes, e sementes foram produzindo os frutos, mas na realidade, esta maçã nasceu no coração de Deus, assim como nós nascemos no coração de Deus. Fomos criados para louvor e adoração do nome dele. Por exemplo, eu tenho certeza que muitos convites foram estendidos a muitas outras pessoas, mas poucas escolheram estar aqui. Sabe por quê? Porque Deus queria falar conosco aqui nessa noite. Era um projeto de Deus falar conosco. Aprove a Deus a falar do jeito que Ele quer. Se por um acaso você sofrer uma exortação, você pode glorificar a Deus e dizer assim: Deus me ama mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Não é verdade? Se não houver exortação, se não houver correção, verdadeiramente a gente fica meio que parado, estático, e dizendo assim: poxa vida, Deus, e aí? Então eu estou certo no caminho que estou indo? Quem é filho de Deus aqui? Levante a mão. Filho de Deus. Você sabe como é que nós sabemos que somos filhos de Deus? Filho de Deus claro que é. Não é para errar, mas acaba errando. Mas sabe como é que nós sentimos que somos filhos de Deus? Quando nós erramos e o Espírito Santo chega lá dentro de nós e diz assim: você errou. Você precisa se arrepender. Aí você pode glorificar a Deus e dizer assim: eu sou filho de Deus. Não é verdade? Então, aqui nós vamos estar falando de um homem que foi vocacionado. Jonas era um homem vocacionado por Deus. Jonas tinha uma responsabilidade cedida por Deus, mas Jonas tentou fugir do seu chamado. Jonas tentou fugir à sua convocação. Ele havia sido convocado para levar a liberdade a um povo que estava oprimido, um povo que tinha prazer em viver no pecado, um povo que não se arrependia por nada. Então Deus vocacionou Jonas, e Deus não escolheu Jonas para dizer assim: eu te escolhi porque você é todo certinho, não. Viu? Deus conhecia o coração. Tem pecador aqui dentro? Tem pecador, só eu? Eu pensei que era só eu. Que bom, né? Então tem uma coisa muito linda nisso tudo aqui. Somos todos iguais, né, pastor? Graças a Deus somos todos iguais. O mesmo valor que eu tenho para Deus é o mesmo valor que vocês têm. Nós somos iguais diante dos olhos de Deus. Isso nós podemos nos alegrar. Agora eu tenho certeza que cada um com as suas deficiências, Deus quer usar você. Não desta forma. Deus vai curar você, vai transformar você. Presta bem atenção. Mas Deus quer te usar. E muitas vezes, por que não dizer que nós sentimos talvez um pouquinho do desejo de Jonas? Deus manda a gente para um lado e a gente quer ir para o outro. Já aconteceu conosco. Já aconteceu, né, pastor? Conosco. E às vezes nós somos. Eu, por exemplo, estou em Bom Jardim já há 6 anos. Mas eu não queria ter ido para Bom Jardim. Mas quando eu desci a serra de Bom Jardim, Deus começou a falar comigo. Deus falou assim comigo: eu estou te levando lá, porque eu tenho muitas vidas que vão ser alcançadas através da sua vida. Aqui, eu não resisti à minha ida, mas Jonas resistiu. A Bíblia diz que Jonas era um homem que era de coragem. E nós conhecemos hoje muitas pessoas corajosas. Só que Jonas tinha um medo, sabia? Porque o povo de Nínive, ele era um povo opressor. Ele era um povo que eles matavam de forma cruel. Sabe, hoje eu estava ainda me informando um pouquinho mais sobre aquele povo. Eles tinham prazer até de arrancar a pele do povo de Israel. Olha só. Então, na realidade, no coração de Jonas, sabe qual era a vontade dele? Que se dane eles para lá, que morra. Em outra linguagem, vá tudo para o inferno. Essa era a linguagem de Jonas. Mas Deus não olhava para aqueles pecadores diferente do que olhava para Jonas. Deus não olhava para aqueles pecadores diferente do que olha para você e para mim. Deus é o mesmo Deus. É o Deus que se apieda-se de nós.
é o Deus que tem misericórdia de nós, é o Deus que tem sustentado o fôlego da vida em nós. Para que Deus tem feito tudo isso? Pelos objetivos de Deus, porque a palavra de Deus há de se cumprir. Eu ainda postei essa semana no Face de uma pessoa que veio para a igreja, recebeu a palavra de bom grado, permaneceu na igreja por um longo tempo e depois teve um deslize, se desviou da igreja. E um dia ele chega no bar aonde ele bebia e chegou lá, ele foi pedir uma dosezinha para o balconista e ele avistou um companheiro de longos anos que vivia com ele. E ele chegou, estava cheio da palavra, tinha levado a palavra, estava desviado, mas a palavra estava nele. E ele chegou lá, entregou o recado de Deus para aquele homem, e aquele homem se converteu e hoje é pastor, e depois ele saiu dali e foi lá resgatar ele. Então, na realidade, Deus tem os seus meios. Não vamos, eu estava observando também essa semana uma pessoa dizendo assim: poxa vida, na igreja tem tantas pessoas mau caráter, tem tanto quanto no mundo. Eu disse: igreja não é diferente. O trabalho da liderança da igreja é ajudar, é ensinar, é resgatar, mas cada um de nós com a nossa particularidade. Todos nós erramos. Para Deus não existe pecadinho, pecadão. Para Deus pecado é pecado, né? Então nós precisamos entender. Esse Jonas, agora ele recebe um recado de Deus. Ele estava prostrado. É possível que dentro das igrejas existem muitas pessoas que estão na igreja, elas vêm à igreja, elas ouvem a palavra, elas se assentam, elas ficam ali naquele banco, mas elas precisam entender um mistério. Sabe qual é o mistério? É que Deus te chamou assim como chamou Jonas. Eu e a Maria Antônia, nós morávamos na Vilagem. Aí vocês lembram daquela catástrofe? Quem lembra aí da catástrofe? Lembram? Nós estávamos ali e Deus nos tirou dali. Fomos para uma outra casa. Segundo o pessoal, o moço era ateu. E ali estamos nós entregando o recado de Deus ali naquela área ali. O moço já está começando a falar umas palavras diferentes. Então, imagina você, se Deus não nos tira dali, como é que nós íamos fazer a obra do outro lado? Então, a Bíblia diz em Romanos 8:28, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém aqui que mora em São Geraldo? Quem mora em São Geraldo aqui? Agora uma pergunta: quem mora aqui e não gostaria de estar morando aqui? Eita, pareceu. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Legal, sabe por quê? Porque na realidade nós somos levados pelo Espírito. A Bíblia diz que quem é nascido do Espírito, ele é como uma onda, ou como o vento, né? Ele é soprado, não é verdade? Ele não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Na verdade, ele é levado pelo Espírito de Deus. Então imaginem vocês, quantos de nós estamos em lugar que não gostaríamos de estar. E se você parasse para perguntar para Deus: por que eu estou aqui? Deus está dizendo assim: a misericórdia que eu tenho de alguém aqui do seu lado. Não é verdade? Então podemos louvar a Deus. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus estava assim, as narinas de Deus, fedia, pecado, fedia diante de Deus. E Deus, mas Deus queria o quê? Resgatar as pessoas. Sabe por quê? Jesus veio para quem? Para os pecadores. Jesus veio para quem? Para aqueles que estão lá no lamaçal do pecado, para aqueles que estão se alcoolizando, para aqueles que estão se drogando, não é verdade? Então o Senhor, Ele veio exatamente para este. E às vezes nós como cristãos, nós ainda nos julgamos como super santo, não é verdade? E aí não queremos nos misturar com essa pessoa e dizer: não, eu não posso me misturar. Mas sabe qual era o papel de Jesus? O papel de Jesus era chamar o pecador para si. Jesus não cometia os pecados que ele cometia, mas Jesus tinha prazer de andar com eles de braços dados. Olha só, foi esse amor que Jesus colocou no teu coração. É essa atenção que Jesus está chamando para você. É esse tipo de pessoa que
Jesus quer que você seja, porque a finalidade de Jesus foi discipular cada um de nós, fazer com que nós vivêssemos o que Ele verdadeiramente ensinou. Clama contra eles. Agora, existem várias formas de falar com o Evangelho. Existem pessoas que são arrogantes, prepotentes. Existem pessoas que querem enfiar o Evangelho na garganta do outro. A Bíblia diz que nós só temos um compromisso de levar o Evangelho, mas o convencimento é do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, temos que ser amável. Eu preciso falar aqui, eu tenho um irmão aqui comigo aqui, né, que eu aprendi a amar, né, que é o Raimundo, ele é lá do Rio de Janeiro. E a gente senta lá e ele fica defendendo as teses dele, que eu acho muito legal, né? Porque a gente precisa dessa abertura de poder falar e mostrar um para o outro o que a gente pensa. A gente precisa dessa liberdade, dessa intimidade. E hoje, ontem, não sei, nós tivemos até tarde estudando a Bíblia, não é verdade? Então, olha só, Jonas se omitiu do papel dele. Nínive estava literalmente apodrecendo. E Jonas então se levantou. E aí Deus, olhando para ele, já conhecia o coração, né? Todo mundo pensando que Jonas se levantou e ainda arrumava uma desculpa ainda, né? Vou lá para Tarsis. Já viu que na igreja acontece muito isso? O pastor sabe perfeitamente que muitas pessoas vêm à casa de Deus para negociar com Deus, para barganhar com Deus. Ou elas vêm por causa de um namoro, ou elas vêm por causa de uma empresa, ou elas vêm por causa de um dinheiro. Mas sabe o que Deus disse na sua palavra? Que Ele procura os verdadeiros adoradores. Quem está aqui para adorar a Deus? Levante essa mão. Você está aqui para adorar a Deus? Então você tem liberdade. Sabe por quê? O Espírito de Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Sabe qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que diz Mateus 6,33? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Opa, eu estou aqui agora com vocês, chamou glória, mas Deus está acrescentando todas as minhas necessidades, porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas que está escrito na tua palavra. Amém. Então, aqui nós começamos a observar que Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Eu imagino que Jonas já devia ter ido muito à casa de Deus para arrumar dinheiro, né? Porque naquela hora ele tinha dinheiro para comprar passagem, né? Se ele não tivesse dinheiro para comprar passagem, ele era obrigado a estar por ali, não é verdade? Então, a Bíblia diz que ele foi ali para comprar a passagem, desceu para dentro do navio para ir com eles para Tarsis. Ele estava buscando fugir da face do Senhor. Imagina você. Quem tem filhos aqui? Olha só, a gente tem filhos. A gente ensina para os nossos filhos. E às vezes a gente se decepciona, porque às vezes os filhos não correspondem ao ensinamento. Jonas era um filho de Deus. Deus tinha uma promessa, mas Jonas estava fugindo da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que por causa da desobediência, e aí nós começamos a entender uma outra coisa, diz no versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Outra coisa que eu aprendo é que muitas vezes está ventando na minha vida, sabe por quê? Porque eu estou querendo ir para um sentido que Deus não quer. Então Deus está abrindo os meus olhos para que eu consiga olhar para os projetos de Deus e caminhar em direção às ordenanças do Senhor. Alguém tem ventado aqui? Tem recebido vento aqui? Quem tem recebido vento aqui? Eu quero falar uma coisa para você. Desse vento Deus quer falar alguma coisa, porque o vento também ele traz refrigério, né? Então, quem já teve falta de ar sabe a necessidade de um vento, não é verdade? Então, eu quero te dizer, Deus ele tem os seus propósitos. E a Bíblia diz então, mas o Senhor mandou o mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Legal, né? Olha só como é que Deus conhece os nossos limites.
Deus não vai dar vento além das minhas forças. Ele conhece os meus limites. E a Bíblia diz, então, temeram, versículo 5, então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Então nós entendemos um outro significado aqui. As pessoas dizem que há um só Deus, mas a Bíblia está dizendo aqui que cada um clamava ao seu Deus. Então havia diferenciação de Deus aqui. Olha só, e nós começamos a entender. E se vocês observarem na Bíblia de vocês, esse Deus está com D minúsculo, não é D maiúsculo. Está falando de um outro Deus, não é o Deus Todo-Poderoso. E lançaram no mar, então, as fazendas que estavam no navio para aliviar o peso, né? Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, deitou e dormiu um profundo sono. Eu aprendo outra coisa aqui. Se nós analisarmos, a igreja é um grande navio. Se nós analisarmos a igreja, ela tem tripulantes. E nós analisamos também que existem dormentes na igreja. Você já observou? Já viu? Na igreja também existem aquelas pessoas que assumem um compromisso e elas nunca fazem. Existem as pessoas que arrumam todo tipo de trabalho, mas sempre levam para o pastor. O pastor já está, não aguenta mais, mas aparece mais cedo. Pastor, por que o senhor não faz assim? Lá em Jardim de Limão, se tiver alguma ideia, por favor, me traga a solução. Me traga a solução. De serviço eu estou cheio, por favor. Então, na realidade, Deus precisa fazer ventar para entender que Deus tem um projeto com você. Porque quando é que nós podemos falar de Deus? Quando a situação está tudo legal, está tudo bem, sem dinheiro, ou estão com muito dinheiro no bolso, saúde. Mas e na hora que os problemas chegam? Você é capaz de dizer, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, Deus continua a curar. Encontrei aqui hoje uma pessoa, seu Laurindo. Por incrível que pareça, eu pensei no seu Laurindo hoje, na rua. Eu creio, seu Laurindo, que não foi por um acaso que nós nos encontramos aqui. Porque eu vinha pensando na sua esposa, nas suas filhas, momentos que eu tive ali aconselhando. E mais do que vocês, para contar tudo que eu vivi, é pouco. Porque eram meus vizinhos. Não é verdade? Eu remei igual o Jonas para não querer estar com Deus. Alguém já ouviu o meu testemunho aqui? Quem já ouviu? Pouca gente, né? Deus precisou me levar para o porão também. Deus permitiu eu ter um câncer. Cheguei próximo dos 29 quilos. Fiquei de forma que saía secreção pelos olhos, pelo nariz, caía pedaço dos lábios, das mãos, dos pés. Mas uma coisa eu aprendi ali, que até a dor leva um homem a glorificar a Deus. Amém. Olha que coisa linda. Tem gente que está aí. Religião, 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 religião. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Parece que nunca orou o Pai Nosso, né? Agora o Pai Nosso diz, seja feita a tua? A tua? A tua? Ô glória, né? Quando eu digo para Deus, seja feita a tua vontade, eu nunca mais vou dizer que nasci assim, vou morrer assim. Não é verdade? Porque a vontade é dele, não é sua. Não é verdade? Então imagina você, passei por esse momento todo. E aí eu nunca chamei assim, ai meu pastor, ai minha igreja, ai minha religião. Mas eu gritava, ai o quê? Repita, ai o quê? Meu Deus. Oh, glória. Porque a dor estava me levando a olhar para o céu. O salmista disse, olhe para o alto, de onde te virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
seu socorro vem do Senhor. Jovem, seu socorro vem do Senhor. Esposo, seu socorro vem do Senhor. Esposa, seu socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor. Eu fico imaginando quantos sofreram aqui por causa de uma desobediência. Olha, Jonas sozinho, por causa da desobediência, levou a tripulação daquele navio todo ao sofrimento. Olha só, até a tempestade Deus mandou, vento forte Deus mandou, por causa de quê? Por causa da desobediência. Culto hoje é para jovem. Quem é jovem além de mim aqui? Eu. Ô Glória, vou dar uma olha só, para honrar a Deus, jovem, escute bem, Êxodo 20, 12. Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias de vida nesta terra que o Senhor Deus te dá. Primeira coisa, se você honra a Deus, mas você não honra seus pais, está faltando com a honra a Deus. Vocês têm que honrar os seus pais, até porque vocês têm uma necessidade. Sabe por quê? A tendência é os pais saírem primeiro da história, e um dia vocês vão querer abraçar e não vão poder mais. Olha só, então existe uma necessidade. Agora, voltando aqui à palavra, olha só, Jonas dormia, estava num sono profundo, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca ao teu Deus. Vê se não está com D maiúsculo aí. Invoca ao teu Deus. Quem é esse Deus de Jonas? O Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra. É o Deus que você clama quando está com dor, é o Deus que você grita por Ele quando os problemas estão adversos. Sabe por quê? Porque Ele te conhece, Ele te criou com um projeto. Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite fomos criados sem projeto. Você tem noção aonde os teus pés ainda vão pisar, jovem? Nem sabe, nem imagina. Vocês têm noção do dinheiro que vai passar pelo bolso de vocês? Se não gostar, pode botar pro meu, tá bom? Né, pastor? Não tem noção. Se eu perguntasse um jovem aqui: tudo bem, você não tem noção daquele dinheiro que vai passar, e eu te perguntasse assim: você sabe quanto já passou no seu bolso? Também não saberia. Olha só, então nós precisamos entender uma coisa: nesta terra é um tempo e muito rápido. Aproveite a oportunidade, porque um dia você vai querer abraçar e não vai ter mais. Aproveite, agarre essa oportunidade e não largue. Agora, não faça como Jonas, não queira fugir o seu chamado. Vim para o louvor, legal, fazendo parte do louvor. Aqui, conheço muitas pessoas que foram evangelizadas através dos louvores. Muitas pessoas, né, pastor? Muitas pessoas que foram evangelizadas através do louvor. Agora, conheço muitas pessoas que foram evangelizadas, sabe como? Sem nenhuma palavra. Deus procura os verdadeiros? Aqueles que adoram Ele em espírito? Em espírito é estar ligado sempre com Deus. Em verdade é a sua conduta todo dia. Se você tem uma boa conduta que condiz com a palavra, você está pregando. Agora, já viu coisa triste? É quando você diz assim, quando você chega numa casa e diz assim: pastor, meus filhos estão na igreja. Mas eu nem sei o que eles estão fazendo lá. Não tem testemunho. Não tem testemunho dentro da sua própria casa. Filho que não consegue obedecer o papai e a mamãe. Filho que o pai dá uma ordem, ele quer fazer outra. Olha só. Com certeza todos os pastores costumam muito visitar os hospitais. Eu costumo dizer que bem-aventurado e felizes são aqueles que apodrecem depois de mortos, porque muitos estão apodrecendo em vida. E a gente perde uma grande oportunidade de amarmos mais, de abraçarmos mais, né?
Uma das coisas que nós poderíamos atentar para isso. Vai ter pessoas, irmãos e irmãs, que vai ser ganho para Cristo através da sua vida. Não vai ser eu, nem vai ser o pastor, vai ser você. Por enquanto eu estou sentado aqui. Sabe o que você está fazendo aí? Você está aprendendo. Porque um dia Deus quer trazer você para aqui. Porque um dia nós, pastores, vamos sair da história. E Deus precisa levantar outros. Não é verdade? Então, analisemos aqui. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Este mal só sobreveio por uma coisa: pela desobediência. Tem alguém aqui que tem dificuldade de perdoar? Tem? Tem alguém? Tem. É isso mesmo. Quando a gente levanta a mão, sabe o que a gente está dizendo? Eu acho lindo, Dalva. Quando a gente levanta a mão, a gente está dizendo para Deus: me ensina. Imagina todos nós aqui o esforço que Deus não faz para perdoar nós. Olha o esforço de abrir mão do seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós conseguíssemos então a tão sonhada salvação. Olha, a Bíblia diz que Jonas estava com o coração endurecido. Tem alguém aqui que precisa de paciência? Quem precisa de paciência? Bastante. Estamos uma dupla. Bastante. O que Deus faz para perceber que uma pessoa precisa paciência? Porque a paciência é um exercício, você sabia? Você precisa exercitar. E para ser paciente, então, Deus tem que botar um bocado de calo nos pés da gente, não é verdade? Sabe aquelas pessoas que Deus manda para perto de nós, você diz assim: coitado da sogra numa hora dessa, né? Como é que sofre a sogra, né? Não é verdade? Como sofre a sogra? Ai Deus, mas mandou logo a sogra, não é verdade? Que bom, Deus está fazendo, sabe o quê? Quando Deus botar alguém perto de você, que você não consegue conviver, você começa a dar um glória a Deus, porque Deus está aprimorando você na paciência. Olha só, é assim que Deus faz. Deus tem os seus meios. Jonas não queria ir para lá, porque o coração dele estava endurecido, porque aquele povo prejudicava demais o povo de Israel. Por isso é que ele queria fugir, porque faltava a ele ainda o perdão. Olha só, então ele queria que todos morressem, né? Mas Deus teve que mudar toda uma história. Deus teve que parar o navio, Deus teve que mexer com as águas, Deus teve que fazer ventar, olha só, para que mudasse o rumo de Jonas e Jonas entrasse no caminho correto. Olha só, eu creio aqui hoje que Deus, Ele está trazendo hoje esclarecimento para vocês jovens. Deus só aprova depois que Ele prova. Deus precisa provar. E vou falar coisa, quando Deus prova e Deus aprova, que coisa linda! Com certeza absoluta, Deus vai fazer, não só dessa cidade, desse estado, deste Brasil, deste mundo, Deus vai fazer muitos adoradores, sabe por quê? Tem pessoas que elas não se rendem por nada. Já viu quando Deus bota os bicudos perto da gente? Diz que tu é bicudo, não faz o quê? Mandei Deus cortar meu bico só para ficar beijando o bico. Não é verdade? Porque aqui, irmão, um dia eu conheci uma família que não queria saber nada de Jesus. Chegava, Ronaldo bem os conhece, de Luana. Ronaldo bem os conhece. E a esposa dele, ela é muito sincera. Tem gente que não gosta de sinceridade, mas coisa boa quando você encontra alguém que fala o que pensa na sua cara, não é verdade? Eu prefiro que alguém fale comigo assim e me deixe assim estático, do que aquele que fica só me mordendo por trás. Não é verdade? Pelo menos falou na cara, acabou o problema.
Então, eu chegava lá para orar com ela, ela estava doente, e aí eu disse para ela assim: Deus me falou que Deus quer mudar a sua história através do Evangelho. E comecei a orar com ela. E ela muito bicuda, fui a primeira, fui a segunda vez, na terceira vez que eu cheguei lá, ela olhou para mim e falou assim: posso falar uma coisa para o senhor? Eu falei: pode. Você sabia que depois que o senhor veio aqui, tudo piorou? Até meus empregados não funcionam bem, e meu casamento está mal. E eu fiquei olhando para ela e disse assim: Deus está fazendo uma grande obra, né? E aí, eu disse assim: mas a senhora se lembra das promessas de Deus? Ela disse: lembro. Orei por ela, fui embora, vinha de Jacuíba só para orar por ela. Aí vim na segunda vez, quando eu cheguei na segunda, que ela me olhou assim, distante, ela disse assim: o senhor parece maluco. Eu disse: doidão por Jesus. O senhor parece maluco, o senhor não desiste não. Eu digo: não, eu nunca desisto do meu chamado, eu tenho que orar para a senhora, porque Deus falou que vai te curar. Orei por ela, fui embora. Chegando na outra semana, voltei. Quando cheguei lá, ela olhando para mim e disse assim: você é um tremendo cara de pau. Eu falei: mas eu uso óleo de peró. Orei por ela naquele dia, ela levantou a mão, aceitou Jesus e foi para casa. E está todo mundo em Cristo Jesus hoje. Olha só, se eu desisto, tudo que o adversário queria que eu desistisse. Sabe por que tem muitas coisas que Deus permite ser bastante dificultoso na tua vida? Para que você se conheça. Não é para que Deus te conheça, é para que você se conheça, porque Deus já te conhece. Mas você não se conhece. Então Deus quer que você se conheça mais. Lembre-se, Deus te chamou com projeto. Todos vocês. Imagine vocês, o que Deus não vai fazer com vocês aqui, nesse lugar de São Geraldo. Esse lugar aqui vai virar São Jesus. Não é verdade? Porque na realidade, nós temos a quem adorar. Adore a Deus. Amém. Faça para Deus. Jovem, venha para a casa de Deus. Ah, eu não consigo fazer nada na casa de Deus. Pede o pastor um paninho lá e fica limpando os banquinhos. Deus está vendo você. Deus está vendo. Ah, o banheirinho ninguém limpa, né, pastor? Lá é mais difícil, né? Quero te dizer uma coisa. Coisa boa é ser recompensado por Deus. Né? Coisa boa é estar na casa de Deus, trabalhar para Deus. Você não trabalha para o pastor, você trabalha para Deus. Nós trabalhamos para Deus, o pastor trabalha para Deus, os irmãos trabalham para Deus, nós trabalhamos para Deus, nós não trabalhamos para homem. Se vocês forem esperar a recompensa dos homens, vocês vão se decepcionar. Mas com Deus, não. Faça para Deus. Tudo que fizer, faça de coração e para o seu Senhor, para o nosso Senhor. Tá bom? Quem recebe essa palavra? Amém. Amém. Eu quero levantar a minha voz em oração. Quero agradecer ao pastor por essa oportunidade, irmão Ronaldo. Agradecer aqui o nosso sonoplasta. Agradecer os irmãos, os jovens. Agradecer Antônio, que me deu o privilégio hoje de vir aqui. A Dalva, Raimundo, o irmão, que foi um prazer te reencontrar aqui. O Laurindo, foi um prazer. Então eu quero convidar você, feche os teus olhos, nós vamos orar a Deus. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio, quero te agradecer, Deus, pela tua presença aqui neste lugar. Oh Senhor, não há festa sem a tua presença. Por isso eu quero pedir ao Senhor aqui, Deus, se alguém aqui enfermo, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que toque com as tuas mãos de poder e de autoridade. Traga liberdade a esta pessoa, traga cura física, Senhor, cura espiritual, cura emocional. Aqueles que estão abatidos, Senhor, levanta eles hoje, Senhor, não para fugir, mas para estar, Senhor, na tua obra, empenhado, Senhor, produzindo para o teu reino, Deus. Quero pedir por cada família aqui representada, que os anjos do Senhor estejam acampados, Senhor, ao redor de cada um, guardando, Senhor, contra todos os pensamentos sanguinários, Senhor, que tu possas dar paz, Senhor,
a este povo, a esta família. Guarda, Senhor, o pastor, a direção desta igreja, que o Senhor possa dar a ele, Senhor, cada dia mais visão, Senhor, que este local aqui possa crescer, porque o nosso prazer é trabalhar para o Teu reino, Senhor. Por isso nós oramos, louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer graças a Deus? Quero voltar o microfone e agradecer aos irmãos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pastor, nós louvamos a Deus pela sua